Afinal de contas, o que aconteceu com os perfumes da Hugo Boss? Uma grife que é muito conhecida já tem décadas, com muito sucesso inclusive nos anos 90 e nos anos 2000, com lançamentos clássicos e icônicos que moldaram aí uma geração. Mais precisamente o perfume da garrafinha, Boss Bottle, o primeiro de todos e que até hoje é muito apreciado pelas pessoas. Mas com o passar dos anos, os perfumes da Hugo Boss passaram por reformulações, ideias novas, reestruturação, readequação, ou seja, uma marca que já foi muito famosa, precisou parar um pouco ali, respirar e reescrever as suas ideias nesse mercado tão insano que é o de perfumaria. Afinal de contas, o que é sucesso hoje, amanhã já pode não ser mais, vai entrar um outro que estoura como hype e aquele perfume acaba caindo em ostracismo. Pois bem, a marca Hugo Boss conseguiu fazer o seu dever de casa e com o passar dos anos, mais especificamente os últimos anos para cá, eles passaram a apostar em fragrâncias um pouco mais desafiadoras, mas sem perder o seu apelo comercial. Ou seja, fragrâncias que tenham algo mais e ao mesmo tempo que sejam agradáveis, aquele tipo de perfume que é fácil de usar e fácil de sentir. Inclusive, a maior parte desses perfumes Hugo Boss não são feitos para o dia a dia aqui no Brasil. Nós que somos teimosos e usamos assim mesmo, né? Mas por isso que é bom a gente fazer consultoria olfativa, porque a gente identifica quais são os perfumes ideais para serem usados no dia a dia e aqueles que a gente pode usar à noite, independente do clima. E sim, os perfumes do Hugo Boss majoritariamente são para uso noturno. Entretanto, quero falar aqui de algumas fragrâncias que são mais fáceis, mas que não necessariamente são perfumes que entreguem muito desempenho. Alguns desses perfumes mais antigos aí receberam uma peste de água de chuchu. Olha só que absurdo, gente. Perfumes da Hugo Boss, uma marca consolidada, com fragrâncias super agradáveis, famosos perfumes 1010, receberem aí esse apelido horrível de perfume aguado, de perfume que não tem cheiro de nada, que não fixa nada, que até são cheirosos, mas ninguém percebe depois de poucas horas. É ruim para uma marca ler isso, né? Pois bem, a Hugo Boss recebeu todas as críticas, ressignificou as suas ideias e passou a entregar perfumes que entregassem um pouco mais, algo que não fora visto nos seus primeiros anos de Brasil, por assim dizer. Começando pelo clássico Hugo Boss Bottle, o garrafinha tradicional. É certo de que ele nunca foi um perfume com o melhor desempenho do mundo, mas também é sabido que ali nos anos 2000 ele tinha um desempenho bem satisfatório. E aí, com o passar dos tempos, ele passou a ficar mais fraco e esse privilégio, entre aspas, não foi único exclusivamente para ele. Nós sabemos aí que a maioria dos perfumes designers passaram por isso ao longo dos últimos tempos para cá. É ou não é? E aí as próprias marcas começaram a substituir esses perfumes, entre aspas, também pelas versões Intense, como esse daqui. E que, diga-se de passagem, é um dos melhores perfumes que a marca já fez até hoje. Mas no mercado nacional não são tão fáceis de encontrar. Agora, quem já sentiu a versão Intense ou já usou ou possui, sabe bem do que eu tô falando. Eles têm um approach incrível. Inclusive, se você quiser agradar a morena, use esse perfume aí quando for jantar com ela naquele dia especial que só você sabe bem e depois me conta a experiência. Pois bem, a grife também conseguiu identificar ali que alguns pontos precisavam melhorar. Só que, em um dado momento, a marca não estava muito preocupada com fragrâncias que tivessem melhor desempenho. Nem era de lançar tantos flankers assim, porque eles apostavam ali no tradicional. E depois, em uma opção ou outra fora do radar. Tivemos uma opção que era Unlimited, que inclusive é um perfume muito bom, mas nem em todas as peles eles funcionam bem. Tivemos também uma versão Tonic, que é essa daqui, aquele perfume sabor Hugo Boss tradicional, né? Que caso você queira ali um pouquinho do cheiro que lembrasse, mais para usar aí no dia a dia e no calor. Mas o desempenho dele, bom, não é nada bom. Inclusive resolveram apostar numa versão Boss Bottle Sport, que pouquíssimas pessoas no Brasil, como essa aqui, ó, ficaram sabendo desse perfume. Mas olha, é muito bom, mas ficou meio esquecível porque foi uma tentativa de criar algo mais light, mais leve, que não tivesse aquele peso amadeirado do tradicional, até mesmo com baunilha, mas infelizmente não funcionou. Não obstante, aqui no Brasil é bem difícil você ouvir falar de alguém que já teve ou até mesmo usou esse perfume. Quem dirá conhecê-lo? Aí complica, né? Porque é uma grife tão conceituada, não conseguia emplacar novos lançamentos e existe aquela pressão no mercado que a gente sabe bem qual que é, né? Foi um período complicado para o Hugo Boss, até que eles começaram a apostar em fragrâncias um pouco diferentes. E mais adiante, a partir de 2015, eles começaram a apostar na nota de oud nos seus perfumes. Mas ainda assim, no mercado nacional, esses perfumes não tinham muita procura. E um dos perfumes que leva a nota de oud que eu citei aqui agora é o Hugo Boss Bottle Oud. Esse daqui é o frasco que eu possuo e sim, ele é uma fragrância diferenciada. Dá para imaginar um perfume que tem, além das notas conhecidas de sândalo, com a canela e aquele toque de maçã do tradicional, adicionando um toque de agarude bem seco e adstringente. Vocês conseguem imaginar uma coisa dessa, gente? Pois é.
A Hugo Boss apostou nisso e foi um resultado diferentão que aqui no Brasil inicialmente não pegou bem, mas lá fora os perfumes passaram a ser vistos com outros olhos. E detalhe, o desempenho melhorou também, pois além dele também tivemos Oud Aromatic e Oud Saffron, duas fragrâncias que no Brasil muito dificilmente você encontra por aqui. Se garimpar com um bom importador é capaz de você ainda encontrar, mas não espere muita sorte nesses momentos. E eis então que os temidos anos 2010 se passaram, mas no final tivemos uma reação e entramos nos anos 2020. Aí começa a nova fase para valer da Hugo Boss, com fragrâncias e flankers que inovam um pouco mais, que se arriscam um pouco mais, mas ainda mantendo a tradição de seus perfumes com aquela espinha dorsal que agrada fácil. E um dos primeiros flankers que tivemos muita propaganda foi justamente o Hugo Boss Eau de Parfum, que é esse daqui. Ele abre de uma forma mais frutada, mas ainda assim nós percebemos aquele DNA conhecido dos perfumes da linha. E trazendo, inclusive, um dos pontos que as pessoas mais reclamavam no passado: fixação. Pois é, aqui nós temos um perfume que desempenha muito bem, embora algumas pessoas ainda insistam em dizer de que essa fragrância não performa bem. Isso é uma inverdade, porque de todas as vezes que eu testei esse perfume, a fixação passou aí de 7 para 8 horas, tranquilo. Claro que não é um primor de difusão, ele não vai exalar loucamente daqui em Marte, não. Mas ele segura a perfumação de maneira extremamente satisfatória e com um cheiro bem legal, que não é apenas um simples flanker do tradicional, e ainda assim com apelo comercial e muito agradável. Inclusive, o grande segredo desse perfume aqui é preservar aquela tríade da espinha dorsal que leva maçã, canela e no lugar do sândalo, aqui nós temos um vetiver. Aí as coisas começam a mudar. Só que com calor de castanha, gente. Não é toda hora que você sente um perfume com essas especificações. Ele ficou, assim, sensacional. Quem não conhece, eu recomendo que conheça. Foi um risco que eles correram, mas um risco que deu muito certo. E a partir daí, o avião começou a decolar e o sucesso das fragrâncias chegou de forma exponencial. A Grife percebeu que o projeto deu certo, então resolveram inovar com flankers para que a ideia principal seja preservada. E claro, com fragrâncias que destoem até um certo ponto, mas sem sair 100% da ideia principal. E aí tivemos opções mais interessantes, inclusive tivemos uma lançada quase junto com esse aqui, que foi um perfume assinatura para o dia a dia, para o trabalho, que não tivesse aquele aspecto mais amadeirado ou especiado quente, que fosse um tanto quanto restrito para o dia a dia. O Boss Bottle Infinity. Esse daqui já tive, já usei, gostei demais e sempre recomendo quando posso, porque é uma das fragrâncias mais corretas e clean assim para o dia a dia. Além de serem extremamente elogiados, extremamente confortáveis e que passam assim uma presença bem legal. E o mais interessante é que eles têm notas da espinha dorsal da ideia original, mas não são fragrâncias adocicadas, pesadas ou especiadas demais. Um perfume que deu muito certo e até hoje entrega muito bem. Observando o sucesso dessas fragrâncias, eis que a Grife resolveu arriscar um pouco mais, e não foi só na linha Boss. Tivemos também criações na linha The Scent, que é essa daqui, com vários outros flankers que desafiam e entregam desempenhos impressionantes, com fragrâncias extremamente arrojadas, sofisticadas e muito agradáveis. Mas deixa eu ficar aqui focado só na linha garrafinha, que é a linha Bottle. Eles arriscaram tão bem que toda a linha Boss deu certo. Exceto a linha Hugo, que eu até hoje não entendo porque ela existe. Mas, de uma certa forma, está no mercado, deve funcionar. Mas é uma linha que hoje não vem fazendo muito sentido, mas, enfim. Voltando para a garrafinha, esses aqui seguraram na cauda do foguete e foram embora, porque cada dia que passa são lançamentos sensacionais. Depois do sucesso do Eau de Parfum, eles lançaram mais um flanker, que é o Boss Bottle Parfum. Pura e simplesmente perfume que é simplesmente espetacular. E quem não conhece tem obrigação moral de conhecer, porque esse perfume ficou muito fora da curva. Digamos que ele preserva o DNA do tradicional com acréscimo de incenso e íris. Tem como ficar ruim? Não. O perfume ficou mais presença, mais sofisticado, mais elegante, mais rico, algumas pessoas falam, um perfume mais imponente, assim, um perfume bem sofisticado, muito bom, belo acerto. E aí a Grife viu que esse negócio funciona mesmo e começou a lançar um flanker atrás do outro, só com fragrâncias que desafiassem a lógica e entregando ainda mais desempenho. Então tivemos clássicos como Boss Bottle Elixir, Boss Bottle Absolute, que inclusive é tido por muitos como o melhor da linha até hoje, e eu não me oponho porque eu também fiquei fã dessa fragrância. Gente, ele tem peso, ele tem madeiras, especiarias, de uma forma que a linha ainda não tinha explorado. Eles ensaiaram no passado, num passado não tão distante assim, viram que davam certo e aí começaram a arriscar mais e mais.
E o Boss Bottle Absolute é uma prova disso. Baita de um perfume que, gente, se não for o melhor da grife, é um dos melhores, top 3 fácil. Começaram a apostar num monte de projetos também, né? Como, por exemplo, o Boss Bottle Triumph Elixir, Boss Bottle Bold Citrus, Boss Bottle Pacific, Boss Bottle Strike Lavender. Aí, eles viram que funciona inovar, que funciona inventar moda, e eis então que deu muito certo, e atualmente a Grife é uma das melhores designers do mercado, que, como bem sabemos, as marcas concorrentes lançam cada vez mais perfumes repetitivos e dentro de uma mesma forma. É muito normal percebermos perfumes de marcas concorrentes serem parecidos. E aí, indo na contramão com fragrâncias que inovam um pouco mais, que entregam desempenhos melhores, e com fragrâncias que ainda sejam comerciais, vem a Hugo Boss acertando cada vez mais. E hoje, para mim, no mercado, eles ainda são subestimados porque muita gente deixa de comprar eles, ainda com aquele estigma antigo de os perfumes serem água de chuchu. Mas isso já mudou tem muito tempo, galera. Hoje, Hugo Boss é uma grife que tem perfumes que saem muito na frente e se garimpar direitinho com preço, custo-benefício sensacional. E se estiverem duvidando, recomendo que passem uma loja física e na seção de perfumes masculinos experimentem os Hugo Boss mais recentes de 2020 para cá, pois volta aqui e me conta a experiência de vocês. Eu tenho certeza de que vocês vão se surpreender. Se já conhecem os perfumes dessa nova fase da Hugo Boss, comente aqui nos comentários as suas experiências, porque o feedback de vocês é muito importante. E em caso de dúvida, se eu puder ajudá-los, estamos à disposição.